Não é comum encontrar um corajoso que saia na rua sem roupa, nu. E nas batalhas dos dias, é difícil compreender que podemos andar sem armadura ou qualquer outro tipo de proteção. Parece que estamos fadados ao distanciamento e ao combate. Isso de fato não falta. Mas e se estivermos perdendo com isso? Perdendo contato com o outro, contato com o mundo, contato com a vida? Nudes é tabu, mas eu tô falando de outra coisa. Conhecer nossas vulnerabilidades e mostrar para quem nos interessa pode nos proporcionar relações verdadeiras e uma experiência mais leve e segura. Viu, Diego? Que esse recado sirva de mais um aviso, mais um compromisso e mais um papo na terapia. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã. Pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão neste sábado de manhã? Eu vim trazer um papo que vira e mexe, aparece na minha terapia, vai e volta, é um assunto que eu quero abordar para ultrapassar ele ou lidar melhor com ele, que é a vulnerabilidade. É um ponto muito importante porque eu acho que sempre que a gente pensa em relações mais saudáveis e seguras, a gente vai cair na expressão da vulnerabilidade, sempre nossa e do outro, ali na relação. E isso sempre foi uma questão pra mim, porque eu acho que na minha construção de indivíduo, né, adolescência e tal, jovem, por eu me entender gay muito cedo, e eu tô falando muito sobre isso, né, mas enfim, vamos chegar lá. Muito cedo, eu sempre tive isso, acabou sendo muito consciente pra mim, a construção dessas relações serem um pouco perigosas. Porque eu queria algum distanciamento das pessoas em relação a mim, para que elas não lidassem tanto com essa minha questão. Isso principalmente na adolescência. Eu queria que as pessoas estivessem a alguns passos de mim para que aquilo não fosse uma questão. E aí eu digo, e tanto em relação a sofrer bullying ou algumas questões problemáticas disso, mas em relação também a pessoa querer me tirar do armário antes ou descobrir isso. E ó, isso também eu nunca escondi isso. Nunca foi possível pra mim esconder isso, porque eu fui uma criança viada. Mas era uma defesa, sabe? Pra que aquilo não fosse um assunto tão explícito e comum o tempo todo, sabe? Então eu queria sempre que as pessoas estivessem um pouco distantes das minhas questões íntimas. E só que a gente não consegue fazer uma separação do tipo, eu vou segurar isso e disponibilizar outras coisas. Então a gente acaba também restringindo tudo. E nesse tudo passa as questões de sexualidade, dessas descobertas na minha adolescência, mas também sentimentos, relações e disponibilidade de estar em lugares e tal. Então a gente vai acabar restringindo demais. Eu acabei restringindo demais. Mas também tinha um lugar desse distanciamento sentimental, proposital das pessoas, porque eu achava e acreditava, e por tudo que eu tinha acesso na época, que quando eu me assumisse, muitas pessoas iriam se distanciar, não iriam continuar comigo. Então, eu queria também estar preparado para, neste momento, essa dor não ser tão grande, essa dependência emocional não ser tão grande e conseguir, neste momento, lidar melhor com essa situação. Então é de não querer aprofundar relações, não querer que aquilo fosse a coisa mais importante ou que aquilo fosse algo muito importante pra mim, porque se acontecesse da pessoa não continuar comigo a partir daquele momento, eu falar, não, tudo bem, não era também tão importante pra mim. Também não era o essencial pra mim. Eu tenho outras coisas mais importantes, como eu mesmo. Então, isso foi uma construção que eu tive em relação principalmente à vulnerabilidade. Mas spoiler, né? Ninguém me abandonou, ninguém falou... Enfim, não teve esse processo. Acabou não tendo esse processo. O que reverberou em como eu lido com as minhas vulnerabilidades e o acesso de outras pessoas às minhas vulnerabilidades. Porque sim, todo mundo tem vulnerabilidades
E essas vulnerabilidades, eu acho que hoje em dia, elas são tidas muito como uma fraqueza. Você mostrar e dizer suas vulnerabilidades é num lugar de você não é tão forte quanto deveria ser. Ou você não é tão bom quanto deveria ser. Porque a gente precisa performar o tempo todo uma hipercapacidade. E nessa hipercapacidade, a gente não pode mostrar pontos fracos ou pontos não tão excelentes. Só que aí a gente vai abandonando os nossos sentimentos, porque muitas vezes o que associa à vulnerabilidade são os nossos sentimentos. Só que, né, vamos lá pensar que somos seres humanos e humanos sentem as coisas, a gente tá indo contra a nossa própria natureza, né? Por quê? Porque a gente quer dizer que a gente é guerreiro, que a gente é forte, que os nossos sentimentos são secundários e que o mais importante é a gente ser racional, a gente fazer a coisa certa, a fazer a coisa como deve ser feita, independente dos nossos sentimentos. Mas isso é só uma convenção social para um objetivo. E eu vejo como o objetivo de performar capacidade de computador. Sei lá. Tudo é sobre a sua produção, sua capacidade de produção. Eu acho que quando a gente acessa as nossas vulnerabilidades, e aí eu acho que é muito sempre num processo de autoconhecimento, e a gente precisa estar aberto a esse processo de autoconhecimento. Não acho que é só entrar na terapia que você vai conseguir processo de autoconhecimento, porque a terapia em si, estar na terapia, não garante esse processo. Mas, se você se dedica a esse processo, pode ser na terapia ou pode ser em outras formas, né, de autoconhecimento. E você se aprofundar nisso, primeiro, vai fazer você ter mais conhecimento sobre a sua construção e aí entendimento sobre você mesmo, assim, mas nunca vai acabar também, porque a gente vai mudando, a gente vai se adaptando, os contextos mudam, o mundo muda, você muda. Mas você entender que naquele momento a sua construção de indivíduo te leva a fazer certas coisas em certos contextos, ou reagir a questões de determinadas formas, faz a gente também conseguir entender como é que a gente se coloca no mundo, como é que a gente consegue estar no mundo. E a partir disso, a gente vai acessar as nossas vulnerabilidades, que são as coisas que a gente acha que nem todo mundo precisa ter acesso. E eu acho que realmente nem todo mundo precisa ter acesso a isso. Porque são coisas mais delicadas nossas, são coisas mais sensíveis pra gente. E eu não acho que todo mundo deve ter acesso a isso. Mas quando a gente consegue entender essas questões nossas, a gente consegue construir relações com outras pessoas, relações mais sólidas e relações mais saudáveis. E eu penso muito sobre as construções das nossas relações, porque muitas vezes são essas relações que fragilizam a gente, fragilizam o nosso entendimento sobre nós mesmos. Quando a gente tem esse entendimento sobre nós e constrói relações a partir desse entendimento e que a outra pessoa chegue para agregar, e isso, relações diversas, a gente consegue construir uma relação pautada no que existe e não do que a gente espera que exista, ou que espera que a outra pessoa seja, ou que a gente seja a partir daquele momento. Mas também é muito difícil. Eu não acho que é só você descobrir quais são as suas vulnerabilidades, até porque eu acho que esse lugar de descoberta não existe. A gente vai se ouvindo e se entendendo com o tempo e vendo quais são as nossas questões mais sensíveis. Quando aparece um outro na história, a gente vai, primeiro, precisa entender se aquela pessoa vale ter acesso a essas suas questões sensíveis, porque também é muito perigoso você se abrir tanto para alguém que você não confia ou que você não acha que deve, e aí a pessoa começa a usar isso contra você. Isso é muito ruim, porém é muito comum. Então, eu acho que a gente pode também criar essa defesa, assim, onde a gente vai poder mostrar e performar nossas vulnerabilidades para que a gente construa coisas mais sólidas, saudáveis, menos inseguras,
em algum momento a gente vai precisar dessa segurança, sabe? E segurança em confiar nas outras pessoas, confiar em quem tá com a gente, sabe? Naquele momento. E isso vai fazer a gente também ter uma percepção mais tranquila da vida. A gente vai conseguir equilibrar as nossas emoções e nossas exigências, porque a gente vai estar com pessoas que a gente confia, a gente vai estar com pessoas que podem de fato estar com a gente e ajudar a gente. Então isso vai também fazer com que a gente tenha uma relação com a vida e com o mundo e com o nosso dia a dia um pouco mais tranquila, sabe? Sem uma neura, aquela ansiedade que fica batendo na gente de que a gente precisa fazer tudo sozinho. Inclusive, o último episódio foi sobre ajuda. Se você não ouviu, ouve lá, que eu falo um pouco sobre essas relações também de ajuda. Mas a gente vai, com essa questão da vulnerabilidade, a gente vai conseguir também saber os nossos limites. Onde é que a gente aparece nessas relações? Onde é que a gente pode ou não estar? E eu acho que é um assunto muito difícil, principalmente hoje em dia, assim, porque a gente precisa performar, sempre estar bem. A gente precisa sempre estar bem, a gente precisa sempre ser bom, a gente precisa sempre estar uma altura que a vulnerabilidade questiona. Só que todo mundo é vulnerável, tem a sua vulnerabilidade. E se a gente não trabalha com ela, e não precisa expor o tempo todo, mas se a gente não trabalha com ela, a gente, em algum momento, a gente vai se bater com ela e a gente não vai estar preparado para lidar. E aí, essa questão da vulnerabilidade, ela entra também nessa questão, hoje em dia, muito exigente das relações, de a gente não pode ser trouxa. A única coisa que a gente não pode ser nesse mundo de Tinder e relacionamentos, encontros e dates, não sei o que, é parecer trouxa. E a vulnerabilidade mostra a gente que a gente não é tão inteligente, performático e sagaz quanto exigem que a gente seja. Porque aí, quando a gente tem acesso a essas vulnerabilidades, do tipo, questões de relacionamento, sentimentais, essa construção que a gente tem sobre o que a gente quer pra gente, e aí a gente é frustrado nesse lugar, a gente não entende que é sobre a gente. É sobre a nossa construção individual e como a gente pode lidar melhor com ela, sabe? Eu acho que a gente pode acessar as nossas vulnerabilidades e as nossas humanidades de formas mais carinhosas com nós mesmos, mais cuidadosas com nós mesmos, assim. A gente tem colocado muito a questão do sentimento como algo ruim em si, porque fragiliza, mas quando na verdade é o mundo que está exigindo da gente um comportamento que não é humano, que não é inerente a gente, que a gente não tem exatamente a capacidade de performar, eu acho. E aí eu acho que a gente pode também lutar contra isso, lutar contra essa insensibilidade das coisas. Tem um meme, inclusive, engraçado não, né? Um meme, assim, popular, que é sobre pessoas insensíveis são chatas, alguma coisa nesse sentido, assim. E eu acho que é meio por aí mesmo, sabe? Quando você coloca muitas camadas para que as pessoas não tenham acesso a você e às suas vulnerabilidades, você se distancia demais e fica artificial, fica tudo sobre uma estética, fica tudo sobre uma foto no Instagram. A gente não é assim. O ser humano não é constituído disso. E a gente vai só, na verdade, distanciando ou aproximando de forma muito rasa as pessoas. E aí depois chega, quando eu vou ver, eu não tenho um amigo de verdade, eu só tenho um amigo de farra, de festa, as pessoas só se aproximam de mim por causa disso, daquilo. Mas o que a gente tem construído? Que tipo de relações a gente tem construído? A gente tem construído relações profundas, relações de confiança, relações de parceria, ou a gente tem construído relações para uma foto, para um vídeo, para uma superficialidade estética? E eu acho que nessa construção mais sólida, a vulnerabilidade ela precisa acontecer. E eu acho que a gente sabe disso. Eu acho que a gente sente isso quando a gente consegue se abrir com outra pessoa, o quanto aquilo é importante pra gente, o quanto aquilo faz diferença e o quanto aquela outra pessoa começa a ter outro papel na nossa vida. Como a rede de apoio, por exemplo, que a gente constrói, quando a gente constrói uma rede de apoio, que a gente confia, pessoas que estão ali para apoiar a gente em momentos frágeis, o quanto isso é importante pra gente passar por esse momento frágil e se recuperar e conseguir voltar
de uma forma mais segura. E eu acho que essa segurança de quem tá com a gente e da gente com nós mesmos passa pelo entendimento das nossas vulnerabilidades. Moral da história: escute as suas vulnerabilidades, aquilo que te desequilibra, para entender que isso é o que te faz real, sabendo que vai pegar nos sentimentos e te tirar das armaduras frustrantes e frustradas. Eu amei essa frase. Porque eu acho que é isso, assim, sabe? Quando a gente consegue acessar as nossas vulnerabilidades, a gente entende muito sobre a nossa construção prévia, mas também onde é que a gente pode construir a partir de agora, sabe? Com que material a gente constrói a partir de agora. E a gente consegue viver de uma forma mais consciente do que tá em volta da gente, sabe? As pessoas que realmente valem, os espaços que realmente são importantes, e não ficar forçando a partir de expectativas e questões que não são nós mesmos, sabe? E eu acho que é meio sobre isso, sabe? A gente tentar se defender a todo custo e criando essas camadas vai deixando só a gente mais sozinho, mais solitário. E o mundo não é sobre isso. Eu acho que o ser humano não é sobre isso. O ser humano é sociável, é de comunidade. Então a gente pode também estar disponível e disposto a encontrar os lugares e as pessoas que de fato fortalecem a gente nas nossas vulnerabilidades, nas nossas questões sensíveis. E isso passa pelo nossa reflexão sobre os sentimentos, sobre os nossos sentimentos. E eu acho que é meio sobre isso. Então, esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, segue na rede que você tá vendo ou ouvindo este podcast /videocast. Me siga no Instagram também, que tem conteúdo toda semana. Lá também, Diego Germano Zeiro. Já sabem onde me seguir, já sabem onde me encontrar. E não esqueça de esperançar. Um beijo, gente.